De todos esses textos que nós lemos, as 3 parábolas, aparentemente, esses 3 textos só guardam conexão entre si por fazerem parte de um capítulo e por ensinarem sobre uma atitude de Deus para com uma pessoa que está perdida. Isso aparentemente porque, se formos a fundo mesmo no texto, nós descobriremos mais coisas. Descobriremos a profundidade do amor de Deus pelos pecadores. Eu gostaria aqui de ligar esses 3 textos para comentar com os irmãos e irmãs sobre 3 maneiras de se interromper, de se perder em seu relacionamento com um Deus de amor. Vou falar dos textos usando uma ordem diferente da que nós lemos agora. Primeiro vou falar sobre uma moeda que foi perdida, em seguida sobre a ovelha que se perdeu e sobre o filho que também se perdeu. São 3 tipos de pessoas perdidas. Quero frisar aqui que o termo perdida, que será usado em todo o sermão, não é no sentido de uma conduta moral que é questionável, mas sim relacionando a pessoas perdidas no seu relacionamento com Deus. Uma moeda, uma ovelha e um filho que nos mostram 3 tipos de relacionamentos com Deus. Cada uma ali se perdeu de uma maneira diferente. Cada uma teve uma vida mudada e, no fim, as 3 recuperadas têm um final em comum, um final feliz. Eu gostaria de chamar a atenção de cada um aqui, porque é bem provável que cada um de nós conheçamos pessoas assim, ou até é provável que haja alguma pessoa aqui que se encontre em uma dessas condições. Volto a dizer, a palavra perdida será relacionada a pessoas que perderam ou que romperam, por algum motivo, o seu relacionamento com Deus. Que tipo de pessoas nós temos nesses 3 textos? Olhemos primeiro o versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? Aqui está o primeiro tipo. Há pessoas que não sabem que estão perdidas e também não sabem como voltar. Aqui vamos usar o exemplo da moeda, um objeto que, como tal, ele é inconsciente. Eu tenho lá na minha bolsa uma moeda e creio, acredito e sei que essa moeda ela não tem como sentir dor, como pedir ajuda, como pedir socorro quando, se porventura, eu a perdê-la. Tê-la aqui ou tê-la no bolso não faz com que ela expresse qualquer tipo de reação. Na realidade, esse tipo de pessoa com qual nós relacionamos a moeda, mostrada nesse trecho, ela não se perde, mas ela já está ali perdida. Uma moeda, ou melhor dizendo, a moeda que pode estar na minha bolsa ou no bolso de cada irmão ou irmã que está aqui presente, não diz assim: vou pular no bolso da pessoa da qual eu estou e cair na grama. Vou pular da bolsa da senhora onde eu estou e cair no bueiro. A moeda ela é perdida e há pessoas assim no seu relacionamento com o nosso Deus. Elas não se afastam conscientemente de Deus. Elas não acordam um dia e dizem: eu não quero mais saber do Evangelho. Eu não quero mais saber de Deus. Não houve também um momento em suas vidas em que essas pessoas começaram a se afastar aos poucos de Deus. Na realidade, esse tipo de pessoa inspira uma compaixão muito grande em nós. Não são pessoas que se desviaram, mas na realidade muitas vezes não foram criadas junto de Deus e não ouviram falar do Evangelho. Algumas dessas pessoas nunca tiveram a oportunidade de realmente ter o contato com a palavra de Deus. Não tiveram nenhuma formação religiosa. Então, não se pode dizer que essas pessoas um dia se perderam, que se desviaram do caminho como a ovelha ou como o filho. Essas pessoas, como a moeda, não se perdem, simplesmente elas ainda não se encontram no caminho. Por vezes, não viram o Evangelho na vida dos próprios pais e, não vendo, acharam que havia uma distância entre aquilo que ouvia, aquilo que via, e não levaram nada a sério. Então, essa pessoa, não porque quis ou porque decidiu, ela está seguindo uma outra direção, ela está perdida.
Algumas dessas pessoas não têm nenhuma preocupação espiritual porque não houve uma sensibilidade despertada ali no seu coração para aproximá-las de Deus, ou para criar nelas um anseio para buscar a Deus. E muitas vezes essas pessoas dizem também: eu não me sinto perdido, eu não tenho nenhuma dessas preocupações espirituais, até me sinto bem, a minha vida vai bem. Mas não é o fato de a pessoa encontrar-se perdida ou não, não é o que a pessoa acha. A moeda não se sente perdida. Ela não diz, estou perdida, como o filho disse, nem fica balindo como a ovelha que está perdida. Ela está perdida e não tem consciência disso. Não é que a moeda pensa, o que importa aqui não é o que a moeda pensa, mas sim o que o dono dessa moeda pensa. Não é o que a moeda sente, mas sim o que o dono da moeda está sentindo por ela. Consideremos um pouco mais a questão da moeda. A questão não é a moeda em si, mas é a utilidade dessa moeda. Qual é a utilidade de uma moeda que está perdida? O que ela compra? A fome de quem ela vai saciar? A nudez de quem ela vai vestir? As necessidades de quem ela vai atender? Uma moeda que está perdida, ela não tem valor nenhum. A tristeza do perdido, que não sabe que está perdido e nem sabe como voltar, é que ele está perdendo a sua vida. Ele pode até sentir-se tranquilo ou estar absolutamente indiferente à realidade espiritual, mas ele está perdendo sim a oportunidade de marcar a vida de alguém com o amor com o qual Deus o amou. Você encontra sentido na sua vida? Você sente que a realização na sua vida? Quando termina o dia, não pelo dinheiro, não pela roupa ou pela casa que você mora, mas ao olhar para dentro de si, para o estilo de vida que você vive, ao olhar para as suas perspectivas, como é que você se sente? Alguém realizado? Alguém que sente que não está vivendo em vão? O perdido que não sabe que está perdido, nem sabe voltar, está gastando o seu valor, deixando de ser útil nas mãos de Deus, que todos os dias demonstra ali o seu amor, permitindo que ele ou que ela se levante a cada manhã, vá ao trabalho, desfrute da presença de amigos, de familiares, tenha saúde. Deus marca a sua vida todos os dias, derramando o seu grande e infinito amor. O que faz, então, o perdido que sabe que está perdido e que não sabe que está perdido, que também não sabe como voltar? Ele não faz nada. O que a moeda pode fazer? A moeda não pode fazer nada quando é perdida. Mas colocando isso em termos humanos, se uma pessoa não tem essa consciência diante de Deus, de que a sua vida não tem significado e de que Ele o ama infinitamente, então essa pessoa não descobriu a razão da existência, não sente a justificativa de viver, essa pessoa é uma moeda que se perdeu. Olhe para dentro de si, você se assemelha a essa pessoa? A moeda que está perdida, por ser um objeto, não sabe como voltar para o seu dono. Mas aplicando este exemplo à vida humana, a pessoa que está perdida, que não tem uma direção, ela pode se deixar encontrar pelo seu dono. Saiba que o seu dono, que é Deus, lhe procura. Então, devemos deixar que Ele nos encontre. Deixe-se achar e deixe esse amor sem medida dar um sentido à sua vida. Deixemos um pouco este primeiro exemplo e vamos ver o segundo exemplo. O exemplo do versículo 4, que diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? Essa é a pessoa que se perdeu no caminho, que sabe que está perdida, mas não sabe voltar. A ovelha perdeu-se, ela tem consciência de que está perdida, ela não vê o pastor, ela não ouve a sua voz, não ouve os assobios característicos que a chamam ali para o rebanho, não ouve o balido das outras ovelhas com as quais ela está acostumada a viver. Ela ouve o uivo de um lobo, o rosnar de um animal selvagem, ela vê também a noite se aproximar e ela sente medo. Diferente da moeda, ela se perde, só que ela sabe voltar.
Eu não sabia, mas descobri que uma das coisas que mais leva a ovelha a se perder é a sua voracidade. Ela vive em grupo, em comunidade, mas é muito voraz. Normalmente anda enfileirada atrás de outras ovelhas, mas o apetite faz com que ela desvie quando presume que há algo mais interessante para se comer do outro lado. Trazendo para a nossa realidade, às vezes é o apetite pela vida, que é enorme, e a pessoa não sabe como dosar, trabalha muito e também não tem, e está sempre preocupada, e nunca pode participar de uma atividade, por exemplo, na igreja, tem atividades no domingo ou está cansada. Ansiedade pela vida também, muita diversão, muito estudo, e foi gradativamente se deixando desviar como a ovelha que se afasta 1 metro, 2, 3, 5, 10, e quando vê, ela está completamente distante do rebanho e do cuidado do pastor, do cuidado do Deus de amor. O que fez o pastor ali? Deus, por amar esta ovelha, não olha para estas coisas e vai procurar esta ovelha. Ele vai atrás, ele não dá descanso e não descansa enquanto não a encontra. Quando encontra, faz com esta pessoa o que fez o pastor da ovelha. Não há uma crítica, não há nenhuma recriminação, nada é lançado em rosto. A única ação é recolhê-la e trazê-la de volta para casa. Nós podemos não entender como funciona isso, e a prova de que nós muitas vezes não entendemos é que quando alguém nos fere e depois nos pede perdão, a nossa tendência é trazer à memória o que fez a pessoa, mas Deus, Ele não faz isso, simplesmente porque Ele nos ama. Ele nos ama de uma forma que não compreendemos e nem imaginamos. O que pode então fazer a ovelha? Deus já a socorreu, Deus encontrou essa ovelha e agora só resta a essa ovelha se arrepender e seguir com fé o caminho. Vamos agora para o terceiro tipo, que está no versículo 11. Desculpa, que está a partir do versículo 13 até o versículo 20. A parábola que nós lemos do filho pródigo, ela inicia dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos. A parábola do filho pródigo é a parábola do pai amoroso. O filho que é alvo deste amor é o filho que se perde. Diferentemente da moeda, ele sabe que está perdido e também sabe voltar. Ele não se desviou acidentalmente. De forma consciente, ele virou as costas para o pai e foi embora. Ele quis sair, rompeu as relações ali. A situação desta pessoa, que está perdida, voluntária e decididamente, é uma situação trágica. Ele está perdendo a vida e perdendo a sua dignidade. Jesus era um fantástico contador de histórias, como nós podemos ver no Novo Testamento. Esta é uma das passagens mais sublimes do Novo Testamento. E ali, para um judeu, um moço cuidar de um porco era com certeza uma vergonha enorme. O filho, ele desceu ao nível mais baixo que um judeu poderia descer. Ele, que fora um moço fino, rico, educado, está cuidando agora de porcos. Jesus mostra que ele perdeu não só o sentido da vida, mas que errou radicalmente na escolha que fez e, acima de tudo, chegou ao nível mais baixo que alguém poderia chegar na sociedade judaica. Essa é a tragédia daquele que decide viver longe de Deus, que está perdido porque quer, porque fez a opção. O que faz o moço? Ali na parábola nós vemos que ele toma consciência e diz: quantos empregados de meu pai têm fartura de pão e eu estou aqui morrendo de fome? O que faz o pai? O pai fica atento e espera. E é assim que Deus também faz. Se você está distante de Deus, Deus respeita a sua vontade, mas você está perdendo a sua vida. E Deus, no entanto, está atento a você, esperando uma oportunidade e querendo que você volte, esperando para te recuperar a condição de filho dele. O que faz o pai? Como nós já dissemos, o pai espera. Ele espera. É isso que Deus faz. Deus emite sinais de que está ali, ao seu lado, e espera. Quando alguém lhe fala do Evangelho ou de uma determinada experiência vivida com Deus, você descobre que Deus está emitindo sinais
esperando o seu regresso. O que fazer, então? Olhar para dentro de si é uma alternativa. Olhar para dentro de si e fazer a pergunta: o que eu estou vivendo é o melhor do que eu posso tirar dessa vida que Deus me deu? A vida é realmente isto? Vale a pena viver esse tipo de vida? Será que eu não estou perdendo, gastando com futilidades aquilo que Deus me deu? E não estou falando de bens materiais aqui, como gastou o filho na parábola. Mas estou falando do talento que Deus deu a cada um de nós, do amor que Deus nos deu. Se esta é a situação que você se encontra, volte então. Volte de onde você estiver, porque o Pai amoroso, Ele está esperando por você, de braços abertos para te conduzir pelo caminho verdadeiro. Indo para a conclusão, na parábola da ovelha perdida, nós vemos que uma ovelha entre 100 se perde, nós vemos que uma entre 100 ovelhas se perde. Com as dracmas, foi uma moeda entre 10 que se perdeu. Com os filhos, foi um entre 2 filhos que se perdeu. E Deus nos deu o seu único filho para resgatar muitos, muitos. Isso significa que Ele nos ama tanto, mas tanto, que a perda de um só filho é sempre grande para Ele. Não importa o universo em que ela esteja inserida. O infinito amor de Deus vai apagar toda a infidelidade, vai nos procurar, nos resgatar, nos esperar de braços abertos e nos mostrar o verdadeiro caminho a ser seguido para que nós marquemos com este mesmo amor a vida de muitas outras pessoas. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém.